Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre a biologia celular das mitocôndrias, um pouco sobre estrutura, função e localização dessa importante organela. Eu sou a professora Ellen Santos, bióloga, mestre e doutora em biologia celular e estrutural, e esse é o meu universo biológico. Esse vídeo é destinado ao ensino superior, a pessoas que querem revisar os conceitos da matéria biologia celular. A real função da mitocôndria é a conversão energética, a conversão da energia dos alimentos para uma energia na forma de ATP. Esse ATP é uma molécula que armazena energia de maneira transitória e a fornece para a célula, para que a mesma execute seus trabalhos, suas funções que gastam energia. Portanto, a mitocôndria tem um papel fundamental na conversão de energia. Eu sei que muita gente escuta que a função da mitocôndria é a respiração celular. Na verdade, a real função da mitocôndria é a produção de ATP, através do processo da respiração celular. Mas por que recebe o nome de respiração? Celular é porque está no citoplasma de uma célula, mas respiração é por quê? Porque entra oxigênio juntamente com moléculas orgânicas e saem CO2, água, ATP e calor. Respiração é porque para gerar esse processo de respiração celular, a mitocôndria utiliza oxigênio e energia de moléculas orgânicas provenientes da alimentação. Como subproduto de todas essas transformações para gerar ATP e calor, a mitocôndria libera o CO2. Portanto, todo o oxigênio que você inspira, ou seja, você tem um sistema respiratório, você tem uma célula no seu sangue especializada no transporte da molécula de oxigênio para que esse oxigênio chegue nas suas mitocôndrias. Olha a importância dessa organela. E todo o CO2 que sai na sua expiração veio de uma mitocôndria. Existem tipos celulares que apresentam mais de 1000 mitocôndrias por célula, como por exemplo o neurônio, como por exemplo célula muscular, a fibra muscular. E existem outros que têm menos. A quantidade de mitocôndria está correlacionada com a função daquela célula, com a atividade metabólica do tipo celular. Se aquela célula requer muita energia, ela vai ter mais quantidade de mitocôndrias. Além disso, as suas mitocôndrias vão ter mais quantidade de cristas, de dobras da membrana interna. Isso porque nessa membrana é que ocorre a efetiva produção de ATP. A mitocôndria, ela segue as leis da termodinâmica, ou seja, ela não consegue converter 100% da energia dos alimentos em ATP. Um pouco dessa energia é perdida na forma de calor. Por isso, quando você precisa de muita energia para sua musculatura funcionar, quando está caminhando, dançando ou numa esteira, por exemplo, você sente mais calor, porque as suas mitocôndrias foram ativadas e estão trabalhando intensamente na produção de ATP que o seu músculo irá precisar. Quais são os tipos celulares que apresentam mitocôndria? Quase todos. A célula procariótica, a célula de bactéria e arqueobactéria presente no reino Monera, não vai apresentar nenhum tipo de compartimentalização do citoplasma, ou seja, não vai apresentar nenhuma organela. As células eucarióticas, de fungo, de alga, de plantas, de animais e de alguns protozoários irão apresentar a mitocôndria. No nosso corpo, existem células como neurônio e células musculares que apresentam grande quantidade de mitocôndria. E também existe um tipo celular, as hemácias,
que são altamente especializadas, que perderam o núcleo e também as suas mitocôndrias. Portanto, dentro da hemácia não vai acontecer respiração celular. Essa célula conseguirá ATP pela glicólise, pela primeira quebra da molécula de glicose no citoplasma. Essa perca é para ganhar espaço, tanto do núcleo quanto da mitocôndria. Espaço para quê? Para que essa hemácia tenha no seu citoplasma mais quantidade da proteína hemoglobina e para que possa transportar mais quantidade de oxigênio por unidade de célula. Isso foi uma aquisição evolutiva dos mamíferos. Não acontece, por exemplo, com as aves. As aves apresentam hemácias com núcleo e mitocôndrias. A mitocôndria não está relacionada apenas com o processo de obtenção de energia. Ela também participa da apoptose, de um tipo de morte celular, mas uma morte celular programada, uma morte celular organizada, no qual os conteúdos celulares vão se degenerando sem se romper, sem se espalhar para o tecido ao redor. Qual é o papel da mitocôndria na morte celular programada, na apoptose? A morte celular programada é precedida de um aumento das mitocôndrias, um aumento do tamanho das mitocôndrias. Além disso, essas organelas liberam no citoplasma a molécula de citocromo C. O citocromo C nas mitocôndrias está envolvido com o transporte de elétrons, mas parece que o citocromo C desempenha um papel fundamental para que enzimas como proteases e nucleases sejam ativadas para a degradação do citoplasma durante essa morte celular programada. Então, vamos para um resuminho. Assim como qualquer membrana da célula, a membrana externa da mitocôndria apresenta fosfolipídios e proteínas. As proteínas da membrana externa são chamadas de porinas, grandes proteínas canais, que tornam a membrana externa permeável, ou seja, o espaço intermembrana da mitocôndria apresenta uma composição química parecida com o citoplasma, graças à permeabilidade da membrana externa. A membrana interna é dobrada em cristas e é altamente impermeável. É nessa membrana que há a síntese de ATP, graças à proteína transmembrana ATP sintase. Dessa forma, a matriz mitocondrial, que é guardada pela membrana interna, apresenta apenas moléculas que foram especificamente transportadas a ela. A matriz mitocondrial contém várias enzimas, porque nela ocorre o ciclo do ácido cítrico. Seu conteúdo é altamente especializado, até porque a membrana interna é quase impermeável à maioria das moléculas e completamente impermeável a prótons. Dentro da matriz mitocondrial encontra-se uma molécula de DNA circular, ribossomos e várias proteínas. É importante que fique claro que as mitocôndrias mudam a energia de uma forma para outra e que usam a energia dos alimentos para gerar uma forma de energia que a célula consegue utilizar, o ATP, e também calor. Muitas funções das células podem ser inferidas através de sua organização interna. Isso mesmo. Por exemplo, nas células intestinais, grande quantidade de mitocôndrias são vistas na área superior, logo abaixo das microvilosidades. Então, podemos inferir que naquela região acontece um transporte ativo de nutrientes para dentro dessa célula e dessa célula para a corrente sanguínea. Além disso, em células como o espermatozoide, a mitocôndria está na região de transição entre a cabeça e o flagelo. Por quê? Porque ali
vai precisar ocorrer o batimento flagelar, que gastará ATP. A localização da mitocôndria nos diz muito sobre a necessidade energética daquela célula ou daquelas estruturas posicionadas em determinadas regiões da célula que apresentam muitas mitocôndrias próximas. Assim, conseguimos sempre correlacionar estrutura e função. Muito obrigada! Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de comentar o que você gostaria de ver ou quais são as suas dúvidas na área da biologia celular. Até o próximo vídeo!